é a alegria de todos. Amém? Glória a Deus, gente. Amém. Deus continua abençoando, tá? E vai ser uma grande bênção o próximo também, em nome de Jesus. Amém? Amados, abra a palavra de Deus, Salmo 51, versículo 10 ao 12. Salmo de número 51, versículo 10 ao 12. Os irmãos que estão fazendo aí teologia, né? Segunda-feira está sendo uma bênção. E sabe que salmos não são capítulos, são números, né? Então, a gente tem que falar direitinho, senão eles vão querer me corrigir, né? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim, Davi falando: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Feche seus olhos nesse momento, ore comigo por essa mensagem e peça ao Pai que fale contigo mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, junto com o teu povo, nós oramos, Senhor, e entramos na tua presença. Primeiro te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui junto com teus filhos, e agora te pedir mais uma vez que o Senhor nos use como canal totalmente substituído, falando aos nossos corações que nós precisamos, necessitamos ouvir. Pai, que tenhamos corações sábios, façamos a tua vontade e as tuas bênçãos venham sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Irmãos, ali Davi passa por um problema difícil, né? Ele tinha cometido um pecado terrível, e ele passa, né, por um dos maiores problemas da vida dele, que é pensar que Deus o estava deixando. Isso angustia Davi, tira a alegria de Davi, o desespero, e aí ele pede ao Senhor que criasse nele um coração o quê? Puro, um espírito reto, ou seja, que ele fosse constante, perseverante, não isso para a direita nem para a esquerda. Quem entendeu bem aqui? E que não retirasse dele o Espírito Santo, ainda restituísse a ele o que? A alegria da salvação, que ele estava tão quebrantado, tão mal, porque essa quebra de aliança de Davi trouxe para ele uma angústia sem precedente na vida daquele homem, que sempre louvava a Deus, compôs os melhores salmos que nós até hoje utilizamos. Existem louvores maravilhosos. Um homem que o Senhor Jesus, o nosso Salvador, ele é chamado de filho de Davi. Sabe, Deus havia feito promessas tão maravilhosas para ele, colocado o Espírito Santo sobre a vida dele, ele ainda pequeno, dado vitórias tremendas. E Deus amava tanto Davi, que falou o seguinte: Davi, se o que eu te dei fosse pouco, e você pedisse mais, eu te daria. Olha só, ele tinha reinos, tinha tudo. Mas essa quebra de aliança fez com que ele ficasse mal. E, às vezes, a gente tenta preencher o nosso coração com muita coisa e não conseguimos, porque a única coisa que preenche e traz uma alegria verdadeira para o nosso coração é a comunhão com Deus. E o homem fica de um lado e para o outro e não consegue. E Davi, ele tinha tido uma experiência com Saul, uma experiência terrível que ele não queria passar. Ele sabia que sem a presença do Espírito Santo, por isso que ele fala: não retire de mim o quê? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a alegria vai embora. Sem o Espírito Santo, ele não teria um coração puro. Sem o Espírito Santo, ele não teria condição de ser um homem reto. Deu para entender bem aqui, irmão? Amém? Nada, ele seria simplesmente um defunto ambulante. Pior, um agoniado igual Saul foi. Uma pessoa sem visão, atormentado dia e noite,
até a morte, tirou a própria vida. E ele sabia, eu pequei, cometi esse erro contra Deus. Então o que ele pediu desesperadamente? Senhor, não retire de mim o teu espírito, porque se ele sair, vai tudo embora. Acabou a chance dele ser redimido. Porque às vezes a gente vê as pessoas se dando à prostituição, ao alcoolismo, à bebida, promiscuidade, seja lá o que for, a ganância, tentando buscar alguma coisa na vida. Já reparou isso? Às vezes a gente olha uma pessoa se envolvendo com drogas e a gente acha que aquela pessoa é pior do que a gente, não, ela está buscando alguma coisa para preencher o vazio que ela tem, ou até na prostituição, seja lá o que for. Porque, na realidade, só quem pode preencher isso, quem é? Jesus só estão buscando no lugar errado. Então, quando Davi, ele percebe que ele quebrou uma aliança com Deus, o maior medo que ele tinha é perder o Espírito Santo. E perdendo o Espírito Santo já era. O Senhor Jesus, ele fala que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se a pessoa não tiver consciência do que é o pecado, ela não tem consciência do que é a sentença do pecado. Quem entendeu bem aqui? Não tem jeito. Você não tem consciência do que é o pecado. Como é que você vai ter consciência do que é, do que é a sentença do pecado? Que o pecado, ele tem um preço, tem ou não tem? O salário do pecado é o quê? A morte. Mas como é que eu sei disso? Porque o Espírito Santo fala comigo, com você. Estou sendo claro aqui, gente? Saber isso de maneira verbal e na mente é uma coisa. Ter essa revelação na alma é outra, que só o Espírito Santo pode trazer para você. Você ter consciência do seguinte: meu Deus, se eu quebrar a aliança com Deus, o salário do pecado qual é? A morte. Então, para se ter consciência, olha o que Jesus fala. Ele vai convencer o homem do pecado. Fala assim: somente o Espírito Santo pode convencer o ser humano do pecado. Então, sem a presença do Espírito Santo, anda um morto, um defunto. Certa vez, Jesus deu uma resposta muito dura e contundente para um rapaz que ele queria o seguir. Jesus estava colocando à prova os seus discípulos. E aí esse rapaz chega para Jesus e falou assim: eu quero te seguir, eu vou atrás do Senhor. Ele falou: é mesmo? Então bora. Aí ele falou: não, mas eu pretendo primeiro sepultar o meu pai. O que Jesus responde para ele? Meu filho, deixe os mortos sepultar os mortos. Será que vocês nunca ouviram isso? Quem já ouviu isso? Quem não já ficou meio chateado porque essa resposta dura do Senhor Jesus? Mas quem falou? Você pode até nem falar, mas pensa. Né? É uma resposta dura que ele falou, mas ele quis dizer o seguinte, deixar o grande exemplo do seguinte, que uma pessoa sem a presença de Deus é igual um defunto, só está esperando o tempo passar para enterrar. Tanto faz ela já ter caído hoje ou cair amanhã. Está andando cego. Quem entendeu bem aqui? Acorda pela manhã, já cansado, vai para o trabalho o dia todo, sai do trabalho, se aborrece ou não, mas volta para casa, e aí chega em casa, está bem com a esposa ou está mal, a maioria está mal, né, aí fora, né? Mas, de qualquer forma, né, porque não tem Jesus, e aí dorme, no outro dia faz o que de novo? De novo. Aí quando tem um períodozinho, vou tirar umas férias para ver se eu vou melhorar um pouquinho. Aí junta a família toda e a mulher fala, tem que levar a sogra, aí pronto. Aí já começa a desgraça, é ou não é? Aí, mas minha sogra não, que a minha sogra é benção, tá, gente? Mas, aí já começa, aí era um passeio, já vira o quê? Uma tormenta. Ou então a sogra não vai, mas a mãe fica de longe, nem me leva mais. Aí já vai porrinhando para lá, é ou não é verdade? Estou brincando, mas às vezes acontece, né, de tantas coisas, né, que você já chega lá no local já aborrecido. É ou não é? Já chateado, já querendo voltar. Ah, se eu pudesse eu nem ia. Meu Deus do céu, isso é passeio? Isso é um inferno, é ou não é? E aí volta, aí no outro dia fica doido para ir trabalhar. Quem fica doido para ir trabalhar de novo? Mas em casa está tão ruim que ele prefere trabalhar, ou ela. Aí os dias vão passando, esperando o quê? A morte chegar. Porque na realidade já está morto. Foi isso que Jesus queria dizer com aquele rapaz. Quem entendeu bem isso aqui? Então, na realidade,
Davi sabia disso. Se eu perder o Espírito Santo, acabou. A alegria da salvação vai embora. Já era. Né? Então, o Espírito Santo, ele traz, assim, para a nossa vida, a revelação do que é o reino de Deus. Para mim e para você. Ele traz essa revelação para nós, que somos servos do Senhor Jesus. Qual é a revelação? Ele diz assim, ó, porque o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Está lá em Romanos 14, 17. Né? O reino de Deus é o que, gente? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas eu preciso identificar o que é isso. Eu não posso ter isso só na minha mente, só isso aí como um significado de um. Eu preciso saber biblicamente o que significa isso para eu poder entender se eu estou com o Espírito Santo ou não. Se ele está agindo na minha vida ou não. Primeiro que a justiça que o Espírito Santo traz para a nossa vida não é a justiça do homem nem do mundo. Que a nossa justiça do mundo, ela beira o quê? A vingança, a revanchismo. É ou não é verdade? Quer ver uma coisa? Vamos aqui, ó. A pessoa comete um erro, comete um vacilo, aí, se for contra os outros, a gente fala, e aí ela acontece alguma coisa ruim com a vida dela, a primeira coisa que a maioria faz é o quê? Bem feito. Está colhendo o que plantou. É ou não é? Mas o que Jesus fala? O que Jesus fala? Que eu devo amar os inimigos e orar por quem me persegue, quanto mais alguém que nunca me fez nada. Deu para entender que a justiça de Deus não é a justiça social, nem a justiça que a gente aprende aqui no mundo? Estou sendo claro aqui ou não, gente? Vamos ser sinceros. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa. O padrão do mundo, seja qual for, ele só é válido para a minha vida se tiver de acordo com a justiça de Deus. Sabe o que em Provérbio diz? Diz assim, ó, se o teu inimigo tropeçar, se ele te der mal em alguma coisa, não se alegra tu no teu coração, para que Deus vendo não desaprove você. Então, se o meu inimigo tropeça, se dá mal, eu não posso me alegrar, quanto mais um desconhecido. Mas aí fora, até dentro no meio dos crentes, o que se fala? Mas está colhendo que plantou, né? Ao invés de falar, poxa, está colhendo o que plantou, vamos orar para Deus abençoar. Deu para entender a diferença aqui, gente? Entendeu que a justiça que fala do reino de Deus que o Espírito Santo traz não é a justiça do mundo? E se você ficar ligado nos conceitos do mundo, nos conceitos que você e eu aprendemos no mundo, nós estamos fora do que Jesus manda. Sabe o que ele fala para o discípulo? Se a vossa justiça, quem é discípulo de Jesus aí? Não exceder, e muito, a dos escribas e fariseus, de modo algum herdarei o reino do céu. Então a minha justiça não pode ser a justiça baseada no revanche, naquilo que é o senso comum. A minha justiça tem que ser baseada no que Jesus prega, no que ele ensinou. Estou sendo claro aqui, gente? Quer ver uma coisa? Mesmo que o aborto seja legal, é legal que eu estou falando legalizado, ele continua sendo pecado para a gente? Então acabou, é isso. Estou sendo bem curto e grosso aqui. A prostituição, vão assinar a carteira de prostituição. Bota na CLT aí, sei lá. Não é? Continua sendo pecado? É ou não é? Estou sendo claro aqui agora, gente? Bem objetivo? Agora vamos outros pecados que não são, que aí esse pode estar dentro da igreja, a gente nem se liga. Que são sutis, que não dá para provar na prática. O mundo exalta muito a ganância, porque o capitalismo faz isso, né? Quem mais tem, é quem tem mais poder, vamos buscar, é ou não é verdade? Aí vem com isso a avareza, a avidez pelo lucro, pode ser exaltado no mundo. Mas para Deus é pecado? É ou não? Acabou. E às vezes até a igreja incentiva isso. Não estou falando isso aqui, mas algumas podem incentivar. É ou não é verdade? Então, não importa o bom senso do mundo, não importa o senso comum, não importa o que o mundo entenda que é justiça, é legal ou não. O que importa para mim é o que o Espírito Santo fala através da palavra de Deus.
Amém? Glória a Deus. Entendeu? Quer ver uma coisa? Vamos lá. É tranquilo aqui para a gente entender. Aí você vai um exemplo bem bíblico aqui, bem maravilhoso. No nascimento de Jesus, o anjo aparece para Maria, o anjo Gabriel, e fala, né? Bendita és tu entre as mulheres, né? E aí, né? Exalta Maria e diz que ela vai conceber do Altíssimo, o Espírito Santo ia descer sobre ela e ela ia conceber Jesus Cristo. Ela tinha um marido. Quem era o marido dela? Qual era o marido dela? José. É ou não é? A Bíblia diz que José, ele descobre que Maria está grávida, só que ele é casado com ela, mas não tinha tido nada com ela. Qualquer homem ia fazer o quê? Sem vergonha. Me traiu. É ou não é verdade, gente? Ué, não é, gente? Natural, não estou falando nada demais, não. E o que a lei dizia? Que a adultério tinha que ser levado a conselho publicamente, é ou não é? E depois a mulher poderia ser sentenciada o quê? A morte. Não era a justiça? Não era o que estava na lei lá? Sabe o que José faz? Ele sai secretamente, caladinho, para não infamar Maria. Para não quê? Infamar. Não difamar Maria. E a Bíblia diz porque ele era justo. Mas que justiça é essa se a lei permitia ele expor? Que justiça é essa? Pergunta, que justiça é essa, irmão? Pode perguntar, que justiça é essa? Ele era justo de quê? Justo aonde? Que ele era ajustado em quê? Ele era ajustado na misericórdia de Deus, que atingiu a minha vida e a sua, senão a gente já estava no inferno. Estou sendo claro aqui? Para nós queremos a justiça de Deus, da misericórdia e compaixão. Para os outros, a gente quer que vá para o inferno. Isso é hipocrisia. Tanto que Jesus mostrou isso na prática depois, quando pegaram aquela mulher flagrante de adultério, que ele falou? Alguém te condena? Não, nem eu. Vai, não peques mais. Fala com o irmão assim, ó, mesmo que o mundo diga que você é bobo, está errado, seja você justo de acordo com a vontade de Deus. Amém? Amém? Aí em alguns países, né, vamos botar aqui aí no Brasil, legalizar essa pena de morte. Como é o aborto, né, que é uma pena de morte. Só que a pena de morte sem ter cometido nada inocente. Para nós cristãos, estava certo ou errado? Estava certo ou errado, gente? Errado. Eu vou ficar com quem? Então presta bem atenção. A justiça de Deus é baseada em Jesus Cristo. Não é no senso comum, nem na justiça do mundo. Então só quem pode trazer isso para o meu coração e para o teu, quem é? O Espírito Santo. Então deixa de ser bobo quando você dá ouvido para A ou para B. Dê ouvido ao Espírito Santo de Deus, que Ele que vai te conduzir à salvação. Amém? E aí, se quiser brigar, arrumar problema, discutir, pode dobrar o joelho depois e falar com Ele. Que aí é com Ele, não é comigo. Amém? Glória a Deus. Fui claro aqui, gente? Então, Davi sabia que a justiça que ele estava esperando de Deus não era a justiça de quem? Dos homens. É a justiça de quem? De Deus, que é baseada na misericórdia do amor. Sabe o que acontece? Vamos colocar assim, alguém comete um erro, um vacilo. A sociedade, às vezes, a gente está mais preocupado em que a pessoa pague por aquele erro do que ela seja restaurada. E a justiça de Deus? Ele está preocupado mais em a pessoa ser restaurada do que pague pelo pecado. Porque se todo mundo aqui pagasse pelo pecado, estava todo mundo no inferno. E Deus preferiu pagar pelos teus pecados e restaurar a tua vida. Amém? E como é que a gente agora quer arrebentar os outros? Agora, interessante, gente, que sei lá, a gente tem uma memória curta. É ou não é verdade? É interessante que Jesus, santo, Deus santo, perfeito, santo, santo, santo,
que ele fez? Ele não jogou o pecador no inferno, ele pagou, sabe? Ele se tornou maldição para que a gente fosse abençoado. Deu para entender bem aqui? Eu, pecador, eu quero crucificar os outros. Entendeu a diferença aqui? Amém? Ou você se acha melhor quando você faz isso, você se acha, por isso Jesus fala, não julgueis para não ser julgado. Porque com a medida que você julga, você é o quê? Julgado. No dia que você mede, você é medido. Então, na realidade, olha só, Jesus santo, né, se fez maldição debaixo do pecado para nos tornar santo. E eu, pecador, quero me tornar santo para tornar todo mundo pecador. Como é que é isso? Porque tem gente que só ele que é bom. Quem já reparou isso aí? Todo mundo está errado, todo mundo vacila. Desde da portaria da igreja até o altar. Quem já reparou isso aí? Mas ele é o santão. E não segue a justiça de Deus. Porque a justiça do Senhor é isso. É a gente amar o próximo como ele nos amou. E se sacrificar para que o outro seja levantado. Amém? Porque ele sendo grande, maioral de todos, vamos colocar assim, né, infinitamente poderoso, se tornou pequenininho para colocar a gente grande. Já reparou isso? Porque nós éramos nada, ele já é o filho unigênito, desceu para que a gente subisse. E aí eu quero subir pisando na cabeça dos outros. Que justiça é essa? Amém, amado? Amém. Glória a Deus. Fala como disse, Senhor Jesus, tira do meu coração a justiça do homem e coloca a tua no meu coração. Paulo, ele fala o seguinte, para a gente encerrar esse pedacinho aqui, Paulo, ele fala o seguinte sobre justiça, ele diz o seguinte, lá em Romanos 10, 3, versículo 3, ele diz assim, se puder botar no painel, bota aí, Romanos capítulo 10, versículo 3, ele diz assim, ó, porque os judeus, não entendendo, né, a justiça de Deus, estabeleceram a própria, olha lá, porquanto não conhecendo, está falando do israelita, do judeu, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram a justiça de quem? De Deus. Fala 3 vezes justiça ali. Olha só, não conhecendo a justiça de quem? De Deus. Procurar estabelecer o quê? A própria, é o que a maioria faz. E aí não se sujeita à justiça de Deus, por isso entrar em condenação. E às vezes nós estabelecemos a nossa própria justiça e descartamos aquilo que Jesus manda, aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus ele nos orienta, ele nos direciona, porque nós queremos estabelecer a nossa própria justiça, que é baseada em quê? No homem caído, no pecado, na vingança, é ou não é verdade? Na avareza, na ganância, isso é justiça? Não, a justiça de Deus não é assim. Foi claro aqui, gente, com relação à justiça? Fala mais uma vez comigo assim, Senhor Jesus, me ajuda para que eu não estabeleça a minha própria justiça, mas tenha a tua no meu coração. Então, toda vez que você tiver um argumento, tiver alguma pessoa falando alguma coisa, confronta aquilo com a palavra para ver se Jesus aprova ou desaprova. Não cai nessa, não. Amém? Para você não trazer condenação sobre a sua vida. E aí diz que o reino de Deus, que o Espírito Santo traz, além da justiça de Deus para o nosso coração, como eu falei aqui, ele traz também o quê? A paz, que excede todo entendimento. Se excede todo entendimento, então não dá para a gente entender. É ou não é? Amém? Mas eu posso, pelo menos, identificar essa paz. Né, como essa paz, que ela não é simplesmente uma ausência de conflito, como vocês sabem, não é, na realidade, uma tranquilidade aparente, uma segurança que o mundo dá, nada disso, porque o próprio Jesus, ele fala assim, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dar, não é a justiça e nem a paz do mundo, é a paz de Cristo, que excede todo entendimento. E essa paz, eu já falei outras vezes aqui, vou repetir,
Essa paz não é um sentimento, mas é um poder que Deus dá para o servo dele. Independente das circunstâncias, ele vai estar equilibrado. Ele vai estar com mansidão. Ele vai estar consciente, ele vai se manter sóbrio. Amém, amados? Amém? Vai se manter. Essa paz é um poder, e eu vou mostrar aqui que é um poder. O próprio Senhor Jesus, como ele fala que não é como o mundo dá, ele vira para os discípulos que já tinham a paz, porque estavam cheios do Espírito Santo. Ele fala assim lá em Lucas 10, ele manda os discípulos ir de aldeia em aldeia pregar o Evangelho, e ele fala assim: quando vocês chegarem numa casa, saúdem essa casa com a paz. Se a casa for digna, a paz vai repousar sobre aquelas pessoas. Se não for digna, ela vai voltar para vocês. E se ela volta, é porque é um poder, não é simplesmente um sentimento. Amém? Quem tem esse poder na vida em nome de Jesus? E só pode ter esse poder se a gente tiver o Espírito Santo no nosso coração. Porque ele é o príncipe da paz. Coisa maravilhosa, né? Quem tem o príncipe da paz no coração aí? E aí você pode passar tribulação, dificuldade, que Jesus não falou que você não ia ter tribulação. Ele falou: no mundo tereis o quê? Aflições. Então, a aflição não vai tirar a paz de Cristo que está dentro de você. Os apóstolos passaram perseguições, os apóstolos sofreram necessidade, mas a paz que excede todo entendimento continuava no coração deles. E vai continuar no nosso, em nome de Jesus. Amém? Vai ter guerra, rumor de guerra. O mundo vai explodir, o sol vai queimar. Fala com o irmão que está ao seu lado, e daí? A paz de Cristo está no meu coração. Amém? É assim que a vantagem é. E tem gente que luta para ter paz, não tem paz em casa, não tem paz no trabalho, não tem paz dentro da própria cabeça, não é verdade? Não tem paz no coração, é um agoniado de carteirinha. Não é verdade, gente? E essa pessoa tem a paz de Cristo? Não, porque não tem Cristo, porque não tem o Espírito Santo. Essa é a verdade. Glória a Deus. E aí a outra parte é quando fala da alegria no Espírito Santo, né? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não são bens materiais, não é dinheiro, não é posição social, nada disso. Mas essa justiça que eu falei, essa paz, é a justiça de Deus que vem, né? A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a alegria no Espírito Santo. Olha a trindade aí. E aí essa alegria, que ele fala: não retire de mim a alegria da tua salvação. Essa alegria não são momentos que você tem alegre, é uma alegria que é proveniente da presença do Espírito Santo na tua vida. Quer ver uma coisa aqui? Jesus fala que mais bem-aventurado é dar do que receber, ou seja, mais feliz, mais alegre. Então, só quem se alegra em doar e em dar é quem tem o Espírito Santo, porque a maioria vai achar que está perdendo alguma coisa. É ou não é verdade? Está perdendo alguma coisa. Então não dá, né? E aí o Senhor, quando os discípulos voltam, alegres, felizes, né? Dizem assim: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem, nós curamos enfermos. E aí ele fala: vocês estão alegres por causa disso? Não, antes estejam alegres porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Quem tem o nome no livro da vida aí? Essa é a nossa maior alegria. É ter convicção de que é filho e filha de Deus. É ter a presença do Espírito Santo no teu coração. E aí quando fala assim: alegrei-me quando disseram, vamos dar a casa do Senhor. Hoje a gente estava conversando, fazendo um gabinete, e aí, né, teve alguns irmãos falando: pastor, eu estava numa situação, em outra igreja, assim, que quando falava que eu ia à igreja, eu já ficava agoniado, já começava a tremer. Misericórdia, gente. Fala com o irmão que está ao seu lado assim: para ir na igreja tem que estar feliz, alegre. Ou então não tem a presença do Espírito Santo. Quem entendeu bem aqui? Ou a igreja deixou de ser igreja, virou um inferno, né, para aquela pessoa, ou então, né, a pessoa não tem o Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo, ele se alegra em adorar, em louvar. A Bíblia diz: servir ao Senhor com tristeza, não é tristeza não, com angústia, por obrigação. Não, quem tem o Espírito Santo serve o Senhor com o quê? Com alegria. Quem serve o Senhor com alegria aqui? É isso. Entendeu como a diferença, coisa maravilhosa? Então o Senhor, Ele deseja dar tudo isso para mim e para você. Mas é importante eu falar: Senhor, mantém em mim o Teu Espírito Santo. Porque é Ele que nos
conduz à salvação, nos dá consciência do pecado, nos permite pedir perdão, nos permite sentir a alegria da salvação no nosso coração. E Davi sabia que sem o Espírito Santo, ele não tinha um coração puro, não teria um espírito reto, ele não teria a alegria da salvação. Então, se nós queremos ter tudo isso, precisamos estar agradando ao Senhor todos os dias. Para a gente encerrar, a gente sempre fala aqui, vou repetir, a alegria do Senhor é a vossa força, está lá em Neemias 8:10. Mas a alegria de quem? De quem? Não a nossa eu já falei ali qual é. Essa alegria do Senhor, eu só posso alegrar o Senhor quando eu estou fazendo a vontade dEle. Quando eu não faço a vontade dEle, eu não alegro o Senhor. Somos filhos de Deus. E às vezes tem filhos que eles são rebeldes aos pais, não é verdade? Trazem problema para a família, dão dor de cabeça, dão prejuízo, mas o pai e a mãe vai continuar alimentando esse filho? Vai ou não vai? Vai. Se tiver nu, vai dar roupa? Vai. E se estiver chovendo, estiver na chuva igual um pinto molhado e tentar entrar dentro de casa no frio, o pai e a mãe vai deixar entrar? Vai. Mas o pai e a mãe estão se agradando deles? Está alegre com eles? Assim somos nós quando a gente vacila com Deus. Ele continua te dando ar que você respira, continua te vestindo, continua te dando alimento, mas não quer dizer que ele está alegre contigo, nem comigo. E aí eu não sou fortalecido. Por que eu não sou fortalecido? Porque às vezes você tem direito a tanta coisa, herdeiro de tanta bênção, mas Deus não vai confiar a você aquilo que você vai jogar fora. Deu para entender bem aqui? Você só vai confiar a um filho aquilo que ele pode gerenciar e te trazer alegria e não ser perigo para ele. Estou sendo claro aqui, gente? Então, se você quer uma prosperidade, uma vida abundante total na tua vida, entenda uma coisa, você precisa alegrar o coração de Deus. E aí ele vai fortalecer você para você ter tudo aquilo que você precisa em nome de Jesus. Amém? Quem entendeu essa mensagem aqui em nome de Jesus? Amém? Então, feche seus olhos nesse momento e como Davi, pede ao Senhor, Senhor, cria em mim aí um coração puro, Senhor, um espírito reto, que eu não vá nem para a direita nem para a esquerda, não adianta a justiça do mundo, nem aqui plantado no meu coração, eu quero a tua justiça e a alegria da salvação, e meu Deus, meu Pai, também com espírito, sabe, voluntário, meu Pai, para a tua obra, com amor, com carinho, porque Deus quer que você prospere e tenha uma vida abundante, mas você precisa alegrar o coração de Deus, para que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui participando da ceia, Senhor, porque o Senhor nos determinou. E agora abençoa teus filhos, meu Deus, tira de nós, Senhor, todo o conceito errado do mundo e deixa somente os conceitos corretos da tua palavra no nosso coração, para que teu povo possa prosperar em todas as áreas da vida. Tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor deseja dar para eles. Assim como nós não daríamos um carro para um filho que mal sabe dirigir, também não poderíamos receber das tuas mãos aquilo, meu Deus, que poderia nos prejudicar ou prejudicar outras pessoas. Por isso, Pai, capacita teu povo com a tua justiça, com a tua paz, com a alegria da tua salvação. E aí sim nós podemos alegrar o teu coração, agradar o Senhor, e o Senhor vai satisfazer os desejos do nosso coração. Abençoa-nos, Pai, porque precisamos, Senhor, dessa maturidade, para sermos mais que vencedores em nome de Jesus. Aleluia, amém. Se você puder ficar de pé, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. É meu corpo que é partido por vós. Amém? Fazer isso em memória de mim todas as vezes que vos reunirdes. E é por isso que nós temos que nos examinar nós mesmos. E esse exame tem que repetir todo mês, porque a Bíblia diz que esse exame que você faz, cada um examine-se a si mesmo, o Espírito Santo está junto com você, te ajudando. Ele está te orientando naquilo que você precisa acertar, precisa melhorar, de acordo com a vontade de Deus, não com a nossa. A nossa justiça joga fora.
A paz que o mundo dá, não se preocupe. Alegrias momentâneas, passageiras, também não vão fazer diferença na nossa vida. Mas somente a justiça, a paz e a alegria que é proveniente da presença do Espírito Santo faz parte da nossa vida. Essas são duradouras, vão conosco até a eternidade. Que o Senhor possa continuar abençoando, em nome de Jesus. Amém.